Acabou a lua de mel. Depois de apenas alguns meses no poder, Donald Trump enfrenta o impensável. O próprio Congresso americano, que deveria ser sua base aliada, está rompendo com ele, e movimentos para um processo de impeachment começam a ganhar força. Republicanos estão se voltando contra o presidente, democratas pressionam pesado e o caos político tomou conta de Washington. E sabe o mais irônico? Enquanto Trump afunda nos Estados Unidos, aqui no Brasil o Lula está consolidando o poder, fortalecendo alianças e mostrando exatamente como se faz política de verdade. Fica até o final que você vai entender por que esses dois cenários políticos são o oposto completo um do outro. Vamos ao que aconteceu em Washington. Donald Trump começou seu segundo mandato prometendo drenar o pântano, fazer a América grande de novo, todas aquelas promessas populistas de sempre. Mas a realidade bateu forte. Nos últimos dias, o Congresso americano começou a se revoltar contra as medidas cada vez mais autoritárias e erráticas do presidente. O estopim foi uma série de decisões unilaterais que Trump tomou sem consultar o Congresso, incluindo o uso de decretos executivos para contornar o legislativo, tentativas de interferir em investigações judiciais e pressões indevidas sobre governadores estaduais. Isso sem falar nas guerras tarifárias desastrosas que estão afundando a economia americana e prejudicando aliados históricos. Até republicanos começaram a se posicionar contra Trump. Parlamentares que antes eram aliados incondicionais agora estão dizendo publicamente que ultrapassou todos os limites e que não podem mais defender o indefensável. E quando você perde a própria base no Congresso, é sinal de que a coisa está muito feia. Os democratas, claro, aproveitaram a brecha. Comissões de inquérito foram abertas, investigações sobre abuso de poder ganharam tração e agora, pasmem, há uma movimentação real para iniciar um processo de impeachment. E não é só conversa de corredor, não. Há votos para isso acontecer. Agora pensa na ironia da situação. Trump, que passou anos atacando seus adversários, ameaçando com processos, prometendo prender seus oponentes políticos, agora é ele quem enfrenta a possibilidade de ser removido do cargo. O cara que vive falando em caça às bruxas, agora está descobrindo que é uma investigação de verdade, com base em fatos, com apoio bipartidário no Congresso. E o mais impressionante é que o próprio partido dele está participando disso. Não é só a oposição, são republicanos históricos, gente que esteve com ele em 2016, em 2020, em 2024, agora dizendo chega, foi longe demais. E sabe por que até os republicanos estão pulando do barco? Porque a política econômica de Trump está sendo um desastre absoluto. As tarifas que ele impôs contra a China, contra a União Europeia, até contra aliados como Brasil, México e Canadá, estão destruindo a economia americana e prejudicando aliados históricos. Até produtos mais caros para o consumidor americano. Exportações despencaram. Empresas estão demitindo porque não conseguem importar insumos a preços viáveis. A inflação voltou a subir. E os agricultores americanos, que são base eleitoral republicana, estão furiosos porque perderam mercados internacionais. Então, os parlamentares republicanos estão voltando para seus estados e encontrando eleitores revoltados. E quando isso acontece, não tem lealdade partidária que aguente. Ou eles rompem com Trump ou perdem as próprias eleições no futuro. Agora vem a parte mais fascinante dessa história. Enquanto Trump afunda nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo aqui no Brasil. O Lula está fazendo exatamente o oposto. Enquanto Trump perde apoio no Congresso, Lula está construindo uma base cada vez mais sólida na Câmara e no Senado. Enquanto Trump enfrenta rebelião dentro do próprio partido, Lula consegue aprovar pautas importantes com apoio até de setores da centro-direita. Enquanto Trump afunda na economia, Lula reduz desemprego, controla a inflação e mantém crescimento econômico. E tem mais, enquanto Trump perde aliados internacionais com suas guerras tarifárias, o Lula está fortalecendo o Brasil no cenário global. As recentes negociações comerciais, a liderança nos BRICS, a defesa da soberania nacional sobre as terras raras, tudo isso está elevando o Brasil. Lembra quando Eduardo Bolsonaro vivia ameaçando que o Trump ia sancionar o Brasil?
Lembra quando diziam que sem alinhamento com Trump o Brasil ia quebrar? Cadê as sanções? O que aconteceu foi o contrário. Trump recuou 90% das tarifas contra o Brasil e o Lula nem precisou fazer concessão nenhuma, só manteve a postura firme de aqui não se mete. E olha os números da política brasileira. O governo Lula conseguiu aprovar reformas importantes, está negociando com o Congresso de forma republicana, consultando, dialogando, construindo consensos, e os índices de aprovação estão subindo. Claro que tem desafios, claro que a oposição bolsonarista faz barulho nas redes sociais, mas na prática, no mundo real, o governo está funcionando. Obras de infraestrutura voltaram, programas sociais foram retomados, investimentos em educação e saúde aumentaram. E internacionalmente, o Brasil voltou a ser respeitado, voltou a ter voz ativa. O Lula é recebido como estadista em qualquer lugar do mundo, enquanto Trump é visto cada vez mais como uma figura errática, imprevisível e perigosa até para os próprios americanos. Quando Lula fala em eventos internacionais defendendo a multipolaridade, a desdolarização, a soberania dos países sobre seus recursos naturais, o mundo ouve. E mais, o mundo concorda, porque o Lula fala com coerência, com história, com legitimidade. Aqui está a grande diferença entre os dois. Trump governa por impulso, por Twitter, por chilique. Acorda de manhã, tuita uma loucura, cria uma crise internacional, depois tem que voltar atrás. É um governo errático, sem planejamento, sem estratégia de longo prazo. O Lula governa com projeto. Tem um plano de governo claro, tem metas definidas, dialoga com a sociedade, constrói alianças. Pode não agradar todo mundo, nenhum governo agrada, mas é um governo que tem rumo, que sabe para onde está indo. E essa diferença fica escancarada quando você compara os dois neste momento. Um está enfrentando impeachment, perdendo apoio até do próprio partido, vendo a economia afundar. O outro está consolidando o poder, aprovando reformas, fortalecendo o país. E isso nos leva de volta ao Brasil, porque tem uma conexão direta com o que a gente falou no vídeo anterior sobre o fracasso da manifestação bolsonarista. Lembra que o Bolsonaro está preso, que a família sumiu, que a manifestação não juntou nem 100 pessoas? Agora compara com o Lula. Quando o Sérgio Moro sequestrou o Lula em 2018, mais de 10 mil pessoas foram até o Sindicato dos Metalúrgicos. Milhares montaram acampamento em Curitiba. A mobilização foi massiva. E por quê? Porque as pessoas acreditavam que havia uma injustiça sendo cometida. Já o Bolsonaro, nem os próprios filhos foram na manifestação a favor dele. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é culpado. Todo mundo sabe que ele tentou dar um golpe de Estado. Todo mundo sabe que as provas são esmagadoras. Então não tem narrativa de perseguição que colhe. E aqui está o paralelo com Trump. Tanto Trump quanto Bolsonaro construíram suas carreiras políticas em cima de mentiras, de populismo barato, de ataques às instituições. E agora, os dois estão pagando o preço. Trump com o processo de impeachment se aproximando, Bolsonaro preso em casa com tornozeleira eletrônica. Porque vamos ser claros sobre uma coisa, Trump e Bolsonaro usam o mesmo manual, atacam a imprensa chamando de fake news, atacam o judiciário quando não gostam das decisões, atacam o Congresso quando não aprovam o que eles querem, tentam se colocar acima das instituições, como se fossem salvadores da pátria que não precisam prestar contas a ninguém. Só que isso não funciona em democracias consolidadas. Pode funcionar por um tempo, pode enganar uma parte da população, mas eventualmente a realidade bate.